Olá, sejam todos muito bem-vindos. Chegamos então a mais um vídeo dessa série falando de Eneagrama. E hoje nós vamos falar do Eneatipo 6. Nós vamos entender que o Eneatipo 6, que é o precavido do Eneagrama, essa é a denominação que nós damos ao Eneatipo 6. Ele é aquela pessoa então que é focada em estabilidade das coisas. Ele não gosta de surpresas. Ele não gosta de ter a sensação de não ter o controle sobre o que vai acontecer. Por isso, ele planeja. Ele é o rei do planejamento. Para uma situação que aparentemente até é simples e corriqueira, ele traça planos. Planos, não é um plano. É o plano A, o B, o C, muitas vezes o alfabeto inteiro. Ele é como aquela pessoa que você convida, por exemplo, para ir à praia. Vamos lá, vamos passar um fim de semana na praia, ele é tipo 6. Ele fala, sim, vamos. Mas e se? Então ele vem com os tais e se? E se chover? E se cair uma barreira na estrada? E se tiver um acidente? E se acabar a gasolina no meio do caminho? E se a gente chegar na praia e estacionar o carro embaixo de um coqueiro e cair um coco em cima do carro? E se o mar estiver muito bravo? Entende isso? Então são pessoas extremamente ansiosas. Essa palavra define muito o Eneatipo 6. São pessoas que têm o batimento cardíaco acelerado, via de regra. Porque para o Eneatipo 6, tudo pode dar errado no futuro. E ele vive então com esse constante medo. E essa é uma palavra que está muito associada ao Eneatipo 6. O Eneatipo 6 está dentro do triângulo na mandala do Eneagrama. E a energia que ali predomina é a energia da reação. E faz todo sentido, porque nós já vimos que os mentais do Eneagrama têm essa dificuldade de entrar em ação. Assiste lá o vídeo do Eneatipo 5 para você saber do que eu estou falando. Então ele tem muito essa energia da reação. Ele olha para fora e projeta nos outros os seus medos. Ele é reativo. É difícil de fazer ele realizar alguma coisa, por exemplo, nos acompanhar na praia, sem diversos questionamentos. O Eneatipo 6 ele é questionador. E aí, por falar em questionador, nós vamos olhar para a dor de um Eneatipo 6. Não é possível, não é admissível que a gente use o Eneagrama apenas para rotular pessoas. Ah, ele é assim, ó, conheço fulano de tal. Isso que o André está falando, nossa, me remete àquela pessoa porque ela é exatamente desse jeito. Está o tempo todo pensando no que pode dar errado. E aí? Como é que vai ser? A gente vai ficar só no julgamento dessa pessoa? Ou se nós somos essa pessoa, o Eneatipo 6, a gente vai só, tá bom, eu sou assim mesmo, e daí? Não, não dá para ser assim. Então nós precisamos compreender a nossa personalidade, a maneira como nós atuamos no mundo, como nós nos mostramos no mundo por meio dos nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos, mas precisamos remontar as causas disso para poder promover mudanças. Se nós não olharmos lá para o passado, para uma criança ferida, para uma criança que sofreu uma grande dor ou trauma, ou teve uma percepção que a machucou e fez nascer uma crença que a limita hoje como adulto, de nada vai servir aprender sobre Eneagrama. Então vamos juntos voltar no passado para encontrar lá a criança que está formando a sua personalidade para se tornar um Eneatipo 6. E essa criança, via de regra, tem uma perda irreparável de alguém muito importante que era a sua âncora, era o seu apoio, era quem lhe dava a orientação.
sobre como fazer as coisas, como se sentir seguro. E percebam que a perda dessa pessoa não necessariamente é por morte. Às vezes é a separação dos pais, e aí essa criança fica com a mãe e perde a noção do amparo que tinha do pai, ou vice-versa. Fica com o pai e perde aquela base que tinha com a mãe, que era a figura que lhe transmitia orientação e segurança, amparo. Então ela se sente justamente desorientada. Ela cresce, então, desconfiada de tudo e de todos, porque ela ouviu ou teve a percepção, quando era criança, que confiar em si mesmo não é bom. Você precisa da minha orientação, você precisa de amparo para se sentir seguro. Olha só que forte isso. E essa pessoa que lhe dava essa segurança, ela perde de alguma forma. Talvez ela nem tenha perdido fisicamente a pessoa, mas a sua percepção é de que aquela pessoa não mais lhe provê a orientação de que ela precisa. Então ela passa a crescer com essa necessidade, com essa busca de segurança. Então o eneatipo 6 busca segurança. Para fazer jus a tudo isso, desenvolve então o seu mecanismo de defesa. E o mecanismo de defesa de um eneatipo 6 é a projeção. Então, tudo aquilo que existe dentro de um eneatipo 6, todo o seu medo, toda a sua imprevisibilidade, toda a sua ideia de que algo pode dar errado, ele projeta para fora. Projeta nas coisas, projeta nas situações e projeta nas pessoas. Para se proteger disso, usando esse mecanismo de defesa, ele traz então a sua paixão emocional, que é o medo. É o medo que paralisa. É o medo que o deixa ansioso e é o medo que o deixa sempre lá no futuro, em detrimento de viver o presente. E olha, eu me emociono ao falar isso porque eu olho para um eneatipo 6 e vejo uma pessoa que não vive o que é mais importante e precioso que nós temos, que é o momento presente. Ao fazer planos, planejamentos, ao pensar o tempo todo em coisas que podem dar errado, o tempo passa. E um eneatipo 6 tem muita dificuldade em fincar o pé no chão, tríade dos instintivos, né? E viver o momento presente. Por essa paixão emocional que é o medo. Então, associado a esse medo, que é a sua paixão emocional, vem uma ideia fixa. E a ideia fixa, eu já falei, vou repetir, é a precaução, é o planejamento. Assim é que ele exercita o seu mecanismo de defesa de projeção, usando medo e a precaução o tempo todo. Mas, de novo, vamos olhar com compaixão para estes seres, para estes irmãos de caminhada, porque ele entendeu, teve a percepção lá atrás de estar desamparado, de não ter alguém que ele um dia teve que o orientava. E é por isso que ele desenvolve essa racionalização das coisas, sempre jogando no futuro, sempre planejando e sempre fazendo planos. E a partir desse conhecimento de si próprio, um eneatipo 6 tem sim opções para fazer movimentos de evolução. E o grande movimento de evolução de um eneatipo 6, ele vai encontrar no ponto 9. E lá no ponto 9, o que ele vai buscar? Como o ponto 9 está na tríade dos instintivos, o convite para o eneatipo 6, na sua evolução, ao se dirigir ao ponto 9, ao olhar para o ponto 9, é justamente descarregar, trocar essa energia, tirar toda essa energia concentrada na mente, pensando e planejando, etc. e tal, e jogar, distribuir essa energia pelo corpo.
entrando em ação, não ficando mais paralisado pelo medo. A mesma coisa ele vai encontrar combinando esse movimento de evolução ao 9 com o movimento de evolução no ponto 3. Porque é lá no ponto 3, como a gente já viu no vídeo anterior, relativo a esse eneatipo, que ele vai enxergar a possibilidade de entrar em ação, de realizar, mesmo que esteja com medo. Porque ele pode usar esse medo com equilíbrio, sim, planejar, fazer o seu planejamento, mas não se identificar ao extremo com esse medo e ficar só no planejamento e na precaução. E é isso que o ponto 3 vai ensinar para ele, porque o ponto 3 é o da performance, é o vencedor do Eneagrama, é aquele que faz também acontecer, que realiza, não é isso? Então ele pode buscar lá toda essa energia, acessando também o seu coração. No ponto 5, que é uma das suas asas, né, um dos seus vizinhos, ele vai então pegar essa integração da sua energia mental e trazer para dentro de si, trazendo mais concentração. E já no ponto 7, que é a sua outra asa, o outro vizinho, obviamente que não dá para falar outra coisa senão que ele busque o otimismo. Para que ele não viva mais com medo, achando que tudo vai dar errado. Para que ele viva com mais leveza. Porque o eneatipo 6, ele é muito rígido, ele é uma pessoa rígida. E não à toa, e é por isso que ele muitas vezes se confunde com o eneatipo 1. Por quê? Eles têm também essa rigidez ao planejar, ao não viver o presente, ele se torna também uma pessoa relativamente rígida. E fazendo esses movimentos de flechas e também olhando para as suas asas, os seus vizinhos, um eneatipo 6 vai então ascender. Vai acender a sua mente, vai acender o seu coração, vai acender o seu corpo e, por fim, expandir a sua consciência. Saindo então da sombra em direção à luz, do ego em direção à sua essência, se desidentificando da sua personalidade, que ele acredita ser. E ele vai entender que ele não é a sua personalidade, mas apenas está identificado com ela. E ao fazer isso, que é um processo, não é algo da noite para o dia, mas ao fazer isso num processo constante de evolução, ele vai acessar a sua grande virtude do coração, que é a divina fé, a divina coragem. Então é uma ideia santa ou divina, é uma virtude do coração, mas em última palavra é um atributo divino que habita nele, que ele precisa aprender a acessar. Precisa aprender que ele não precisa ter medo, que tudo está certo e vai dar certo. A divina fé em substituição ao medo. A divina coragem. A divina certeza de que existe um fluxo também das coisas e que ele não precisa viver paralisado na energia do medo, que o coloca sempre no futuro ou privando de viver o presente. É bonito demais da gente olhar para tudo isso, não é? E eu espero que os eneatipos 6 que estejam assistindo a esse vídeo compreendam tudo isso, que isso faça sentido para eles. E que aprofundem todo esse conhecimento, mas com o objetivo claro de sair dessa zona densa, dessa zona escura da energia do medo, que é uma das energias que mais travam uma vida plena, uma vida fluida e uma vida de sucesso. Nos vemos no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre o último eneatipo da mandala do Eneagrama, que é o eneatipo 7, nessa série de vídeos falando de Eneagrama. Te vejo lá no próximo vídeo. Tchau!